sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em 1967, quando ainda era um jovem sacerdote, mas já renomado teólogo, tinha participado como perito teólogo no Concílio Vaticano II, o então padre Joseph Ratzinger, que viria a ser depois bispo, depois cardeal e depois Papa Bento XVI, publicou um livro que tem tido sucessivas edições, reedições. É o livro Introdução ao Cristianismo. A gente encontra ele com muita facilidade em PDF, inclusive na internet. E ele abria esse livro em que ele vai comentando frase por frase do credo, essa oração nuclear nossa, que a gente recita aos domingos na missa, e também em outros dias de celebração litúrgica assim, mais solenes. Ele abre o primeiro capítulo, que se intitula Crer no Mundo de Hoje, com uma história bolada, composta por Kierkegaard, esse filósofo existencialista, que diz o seguinte: que certa vez houve um incêndio num círculo ambulante na Dinamarca, e o diretor mandou imediatamente o palhaço, que já se encontrava vestido e maquiado a caráter, para a vila mais próxima, para que buscasse ajuda, advertindo que existia o perigo de o fogo se espalhar pelos campos ceifados e ressequidos, com risco iminente para as casas do próprio povoado. O palhaço correu até a vila e pediu aos moradores que viessem ajudar a apagar o incêndio que estava destruindo o circo. Mas os habitantes viram nos gritos do palhaço apenas um belo truque de publicidade que visava levá-los em grande número às apresentações do circo. Aplaudiam e morriam de rir. Diante dessa reação, o palhaço sentiu mais vontade de chorar do que de rir. Fez de tudo para convencer as pessoas de que não estava representando, de que não era um truque, e sim um apelo da maior seriedade. Tratava-se realmente de um incêndio. Mas a sua insistência só fazia aumentar os risos. Achavam excelente a sua performance. Até que o fogo alcançou de fato a vila. Aí já era tarde, e o fogo acabou destruindo não só o circo, como também o povoado. E o padre Joseph Ratzinger, Bento XVI, diz que tinha começado com aquela história para fazer um paralelo com a situação do teólogo nos nossos dias, muitas vezes identificado com os padres, que com certeza estudam teologia para chegar a ser padre, sacerdote. O palhaço, que nem consegue fazer as pessoas ouvirem a sua mensagem, é para ele a imagem do teólogo. Vestido como um palhaço em roupas da Idade Média, ou de um outro passado remoto qualquer, o teólogo nem é levado a sério. Ele pode dizer o que quiser, será sempre classificado e rotulado em função do seu papel. Por mais que gesticule e se esforce para convencer os seus ouvintes da seriedade da situação, as pessoas o considerarão sempre, já de antemão, um palhaço. Já sabe o que ele vai falar e que estão apenas diante de uma representação que pouco ou nada tem a ver com a realidade. Não custa nada ouvir o que ele fala,
não será mesmo necessário preocupar-se seriamente com as suas palavras. Essa imagem capta, sem dúvida, um aspecto da realidade apreensiva em que se encontram a teologia e o discurso teológico nos dias de hoje, pois revela o peso representado pela impossibilidade de desfazer os estereótipos do pensamento e de falar habituais, para mostrar que a teologia trata de um assunto da maior importância para a vida humana. Nesse caso, o fogo. Associado a duas realidades sobre as quais vamos meditar agora, que é a realidade do purgatório e a realidade do inferno. De grande importância. Graças a Deus, nenhum de vocês que está participando do retiro tem essa visão dos padres, tem a visão do teólogo, senão nem estariam aqui fazendo o retiro, nem estariam já perseverando desde ontem à noite e agora já no meio da tarde do sábado, nessa quinta meditação do nosso retiro. De todas as formas, também como esses temas da existência do purgatório e da existência do inferno, muitas vezes acaba sendo ridicularizado pelas pessoas à nossa volta, incluindo também, então, a existência do demônio. Que ridículo, você ainda acredita nisso? Ainda acontece à nossa volta? Pode ser que, ainda que não nos abale a fé, nos anestesie, deixe empoeirada essas realidades, que são, sem dúvida nenhuma, estímulos negativos, mas estímulos para que nós evitemos todo o pecado e nos esforcemos por comportar-nos como filhos de Deus. Nosso Senhor utilizou várias vezes esse argumento. O argumento da existência do inferno e da existência de uma purificação prévia, poder gozar plenamente do céu, da felicidade do céu, caso uma pessoa morrendo em estado de graça não esteja em condições de entrar lá direto, em função dos seus muitos pecados ainda por purificar. Vamos deter-nos então a considerar essas duas realidades, né, como tem a imagem do fogo associadas a si. Por um lado, o fogo purificador, no caso do purgatório, e por outro lado, um fogo de tormento, que é o fogo do inferno. Comecemos pelo purgatório. O Catecismo da Igreja, que também faz isso que o Papa Bento XVI realizou nesse livro, vai comentando, na primeira parte do Catecismo da Igreja, vai comentando frase por frase do credo, justificando o porquê, dando razões para que a gente, de fato, preste uma adesão a essas verdades de fé. No ponto 1030 e 1031, fala do purgatório, diz assim: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido a sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença e de Trento. Fazendo referência a certos textos da Escritura, a tradição da Igreja fala de um fogo purificador, é o fogo do purgatório. Isso tudo porque o pecado deixa em nós as suas marcas, deixa em nós o seu estrago, e por mais que nós nos confessemos, que peçamos perdão a Deus deles, a verdade é que sempre fica algum resíduo na nossa alma, que não é muito simples de tirar. Por isso dizia um autor que é preciso que nós tenhamos desejos de purificar os esgotos da nossa alma. Não é muito poética, né, a imagem, mas é gráfica. E acho que até pode ajudar-nos. Pensando tanto em esgoto de pia, esses de gordura, né, que tem muita gordura, vai deixando resíduos na gordura, até chegar na caixa de gordura, e que se converte numa coisa assim bem desagradável. Não sei se algum de vocês já teve alguma vez que lidar com um entupimento na caixa de gordura, né, ou com extravasar,
e aquilo é muito fétido e cheio de bichos, né, de insetos, é uma coisa assim bem asquerosa. E também outro tipo de esgoto, que é o esgoto de banheiro, que por mais que a gente, como acontece na confissão, né, a gente tire a porcaria diante da vista quando dá a descarga, até chegar, né, no esgoto final, sair da casa, vai deixando seus resíduos pela tubulação. É duro, mas é assim. E os nossos pecados também. Então a gente pode limpar, como a dona de casa acaba limpando a pia, né, com detergente, deixá-la sequinha, assim, olha por fora, está maravilhosa. Mas se entrar lá pela tubulação, tem muita coisa ainda para limpar, para purificar. Às vezes pode até entupir, tem que botar lá um diabo verde, né, para desentupir. E é a mesma coisa com esgoto de banheiro. Quando me confesso, então tiro aquela porcaria dentro da vista, tá, passo até pinho-sol, tá, putz, é tudo limpinho, está perfumada, né, a casa, mas se eu penetrar... E é a essa realidade que diz respeito ao purgatório, os esgotos da nossa alma, que por mais que eu esteja em estado de graça, que eu tenha me confessado depois, eu preciso fazer penitência. Tenho essa necessidade de me purificar. Há um autor espiritual de um livro que eu gosto muito, um livro As Maravilhas da Graça Divina, que é da primeira metade do século XX, está publicado pela Coautor de Livros, se eu não me engano, que ele diz o seguinte, falando do purgatório: o próprio fogo da graça te atormentará com terrível rigor se depois da morte não te admitir Deus imediatamente por teus pecados a visão beatífica da sua face. Esse fogo converter-se-á em ti em um desejo tão poderoso, em uma sede tão abrasadora, que te farão esquecer todos os outros sofrimentos. Se não te sustentasse a mão de Deus, consumir-te-ias no mesmo instante. Será teu sofrimento tanto mais vivo quanto mais próximo estiveres do fim, e quanto mais elevado for o grau de glória de que poderás gozar no céu. É o fogo da graça, é um fogo purificador. Mas é terrível, diz aqui. Uma coisa abrasadora que Deus tem que sustentar, senão a gente seria consumido de alguma forma. Ainda que com grande consolo de que o bilhete, o ingresso no céu já está nas nossas mãos. Dali do purgatório é direto para o céu. Não tem mais risco nenhum, está tudo garantido. Então a gente está tranquilo, está sereno. E até vai aceitar de bom grado. Uma graça que Deus está me concedendo, porque não queria também entrar no céu todo sujo. São José Maria Escrivá sabia que não é muito simples uma pessoa, ao morrer, não ir para o purgatório. Ainda que ele fomentasse esse desejo, né, de morrer e ir direto para o céu, utilizava uma expressão até espanhola, né, saltar a la torero o purgatório, né, saltar como um toureiro, quando vê o touro vindo para cima de si, salta aquela cerca, uma cerca dupla, inclusive, como se tivesse mola nos pés, consegue dar um impulso suficiente para saltar e dizer, assim eu queria saltar o purgatório, eu queria ir direto para o céu. Mas sabia que não é muito simples e dizia, acho que não será preciso que me digam José Maria o purgatório. Quando me apresentar diante de Deus, né, no dia do juízo, irei para lá em seguida, querendo sair o quanto antes. Eu contava com essa realidade, humildemente contava com essa realidade, que não é muito simples, uma pessoa morrer completamente purificada. E apesar de que, de fato, é uma graça de Deus, a graça de poder se purificar, né, para depois entrar no céu e estar lá com plenos direitos e totalmente à vontade, né, sem estar lá tendo que esconder sujeiras, disfarçar, né, maus cheiros, né, o que for. Que bom seria se a gente conseguisse, de fato, saltar o purgatório. É possível? É, pela penitência. E é nesse ponto que, continuando a leitura daquele livro, As Maravilhas da Graça Divina, o autor continua, diz, apressa-te em apagar esse terrível fogo com as lágrimas da penitência. Não amontoes para o futuro em tua alma a palha que lhe servirá de alimento. Empenha-te desde hoje em atiçar o amável fogo da graça e da caridade divina
em purificar todas as manchas, em afastar a palha do pecado e queimá-la na mesma hora em que aparece. Se assim fizeres, além de conservares a graça pura e imaculada e preservá-la da ruína, aumentá-la-ás continuamente e gozarás do seu fruto após a morte. Apressa-te em apagar esse terrível fogo com as lágrimas da penitência. Não amontoes para o futuro na tua alma a palha que lhe servirá de alimento. Apressa-te agora, já. Tem essas ânsias de purificação, já aqui nesses dias de vida mortal. Como não desperdice essas pequenas ou grandes catástrofes que vão aparecendo no nosso dia a dia. Dá um sentido de purificação da tua alma. Deixa que essas coisas, essas contrariedades, chateações, sejam instrumentos da graça. Então não vamos menosprezar a graça, para ir queimando a palha dos nossos pecados já todos os dias um pouquinho. De forma que a gente não chega por nada acumulado na outra vida. Que bom seria se desenvolvêssemos um reflexo de, em vez de dizer um palavrão dentro de uma contrariedade, fazer um ato de oferecimento a Deus por aquilo. Lembro de uma pessoa que eu conheci lá em Roma. Ela nem percebeu, porque eu estava indo atrás dela, cruzando lá uma sala, e ela também cruzava aquela sala que já tinha cruzado 1000 vezes, conhecia até a disposição dos móveis, né, lendo um papel. Mas aquele dia, ou ela se desviou, ou quem arrumou a sala deixou uma mesinha lá um pouco deslocada para o lado. O fato é que ela deu uma topada na perna aqui, uma paulistinha, né, na quina da mesa, e imediatamente fez uff! E depois achava que ela estava sozinha. Eu até fiquei um pouco assim, quase que me escondi ali para que ela não percebesse. Era um momento de intimidade dela, né? E depois ela disse uma ejaculatória, disse: obrigado, meu Deus, obrigado. E continuou o caminho, foi adiante. Interessante, né? Mas você vê que já estava bem treinada e já tinha crescido nesse espírito de penitência que, diante de uma contrariedade, ela oferecia para Deus. São José Maria Escrivá dizia: meus filhos, não vos estranheis se diante de uma contrariedade, talvez a primeira coisa que vos venha aos lábios seja um palavrão. Era muito humano, então sabia que isso... Agora procura que a segunda reação já seja mais sobrenatural. Se a segunda não foi, então a terceira, a quarta, a quinta, mas vira a chavinha, não fica lá como que acumulando, sei lá, pesares das tuas contrariedades. Vai oferecendo, não desperdiça, oferece aí pela purificação da tua alma. E um trânsito que a gente não espera, uma roupa que não estava lá como a gente procurou, né, e não foi passada, estava lá, ficou ainda na fila para passar, e a gente queria colocar aquela camisa e não está. É uma contrariedade, sem dúvida. Por mais que eu até saiba passar, eu pegue o ferro, vou passar, isso vai me atrasar um pouco, uma contrariedade. E um atraso de alguém que nos faz esperar, ou algo que dá errado no trabalho, uma incompreensão que chega, e aquela pessoa que é muito chata. São José Maria Escrivá sugere até isso num ponto de caminho, diz: não digas, essa pessoa me mortifica, pense, essa pessoa me santifica. Então, esses detalhes na convivência com as pessoas que às vezes nos chateiam, nos contrariam, oferece como fonte de purificação. E tantas coisas, uma comida que não fica com o nosso gosto, uma insensibilidade de alguém, falta de empatia conosco. Oferecer por nós mesmos, não é egoísmo isso não. Ofereço em purificação da minha alma, dos meus pecados. Logicamente posso também oferecer pelas almas do purgatório, porque elas lá, se morreram sem ter se purificado aqui completamente, já não tem como oferecer mais nada, nem ter méritos, né, para oferecer por si mesmo. Depende dos méritos que a gente possa ganhar aqui pelos nossos vencimentos, oferecer por elas. Mas seja por nós, seja por outras, capitalizar essas contrariedades. E depois está a realidade do inferno, ao qual o Catecismo da Igreja Católica, nos pontos 1034 e 1035, também faz referência, voltando à imagem do fogo. 1034. Jesus fala muitas vezes da geena, do fogo que não se apaga.
reservado aos que recusam até o fim da sua vida crer e converter-se, e no qual se pode perder ao mesmo tempo a alma e o corpo. Jesus anuncia em termos graves que enviará seus anjos, e eles erradicarão do seu reino todos os escândalos, e os que praticam a iniquidade os lançarão na fornalha ardente, e que pronunciará a condenação: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Lemos isso, na meditação anterior, aquelas palavras do capítulo 25 de São Mateus, que o Papa queria dizer aos jovens, que queria que nós soubéssemos praticamente de cor. Continua o ponto 1035 agora, no Catecismo. O ensinamento da Igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e às quais aspira. A existência do demônio, a existência do inferno, seria bom não perdê-las de vista. Santa Catarina de Sena é uma dessas santas desses santos com os quais Deus conversou. Deus conversou com São Francisco de Assis, Deus conversou com Santa Teresa de Jesus e Deus conversou com Santa Catarina de Sena. E ela deixou publicadas essas conversas, num livro que se intitula Diálogos. Um livro muito bom também, extremamente bom, de leitura espiritual. E num momento determinado das suas conversas com o Senhor, com Jesus, ele lhe revelou no que consiste o inferno. Vou ler aqui as palavras que ela transcreveu no seu livro. Diz assim: o primeiro suplício, Jesus vai falar para ela de 4 suplícios do inferno. O primeiro suplício consiste em os condenados se encontrarem privados da minha visão. Isto constitui para eles uma pena de tal ordem que, se lhes fosse possível, prefeririam suportar o fogo ou tormentos e torturas, gozando todavia da minha presença, do que serem libertados desses tormentos e continuarem sem me ver. A primeira é a privação da minha visão. Depois, esta pena vê-se ainda agravada pela segunda, a do verme da consciência que os rói sem cessar. A consciência que vai dizendo: você sabia, eu te adverti. Vai roendo mesmo, aquele peso de consciência que já não tem alívio. A presença do demônio, terceira pena, duplica todos os seus sofrimentos, porque, vendo em toda a sua fealdade, conhecem-se melhor a si mesmos e compreendem melhor que foi por culpa sua que mereceram todos esses castigos. Olhar para o demônio como se estivesse olhando para o inferno, como se estivesse olhando para um espelho e reconhecendo toda a minha fealdade, que o pecado foi produzindo em mim, como a gente descreveu lá na Meditação sobre o Pecado, daquele livro do Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray. O quarto tormento que suportam todos os condenados é o fogo. Este fogo queima e não consome. É tal ódio que os arrebata que não podem querer nem desejar nenhum bem. Blasfemam sem cessar contra mim. Já não podem merecer para o inferno. Aqueles que morreram no ódio, em pecado mortal, mortos estão para sempre. 4 suplícios. A falta da presença de Deus, de Cristo. O verme da consciência que rói sem cessar, não tem alívio. A presença do demônio, para quem o condenado olha e se vê exatamente como ele está, como ele é. E depois, aquela tendência ao ódio, o coração que foi feito para amar, de repente se vê preenchido de algo que é exatamente o oposto, com ódio, ressentimentos. Jesus fala que naquele momento haverá choro e ranger de dentes. O ranger de dentes, né? Já tomado pelo ódio, a pessoa que se condena. O que fazer diante dessas descrições?
propor-nos, em primeiro lugar, já combater essa realidade do inferno aqui embaixo. Deixa eu cultivar uma presença de Deus muito intensa. Diz o Salmo, né? Ambulabo coram Domino in regione viventium. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Vou andar na presença de Deus, vou evocar a presença de Deus. Vou colocar um crucifixo na minha mesa de trabalho, vou ter lá um fundo de tela, talvez com uma imagem de Nossa Senhora, de algum santo da minha devoção, na tela bloqueada lá do celular. Algo que vai me despertando a presença de Deus o tempo inteiro, dizendo muita ejaculatória: Jesus, eu te amo, eu quero fazer tudo para te agradar. Meu Pai do céu, Virgem Maria, me ajuda aqui. Meu anjo da guarda. Evocar a presença de Deus. Diante do verme da consciência, dessa possibilidade, no sentido oposto, né? Deixo cultivar uma grande delicadeza com a minha consciência e prestar atenção naquilo que a minha consciência vai dizendo, que na realidade a consciência não tem voz própria, é só um microfone. Quem impunha esse microfone é o Espírito Santo. Deixa eu ouvir os toques que o Espírito Santo vai me dando, ele está me secretariando o tempo inteiro. E vai como soando na minha cabeça alguns pequenos alarmes, umas campainhas. Pé, você vai mentir. Pé, começa a trabalhar agora. Pé, você está falando mal. Pé, as ordens que você está deixando aqui no banheiro, com essa toalha molhada, tudo ensopado, como se ninguém mais fosse vir depois de você. Pega essa toalha, leva para a área, seca tudo. Pé, essa gaveta que está toda revolucionada. Pé, arruma aí tua cama. Dá esse sorriso. O Espírito Santo está o tempo inteiro nos secretariando, falando através da nossa consciência. Deixa eu fazer esse propósito de corresponder. Não vou deixar a graça de Deus cair no vazio. Ah, que me custa. Então vou dar um sentido de penitência e vou encarar. Não vou dizer que não a Deus nesses apelos que Ele me lança através da minha consciência. Vou dizer que sim, sempre que sim. Depois, diante da fealdade do demônio, né, com o qual eu posso ficar parecido, vou combater o pecado. E vou, como que desenvolver essa sensibilidade para perceber, às vezes, uma presença mais intensa do demônio. Uma pessoa me dizia uma vez uma coisa que me deixou bem impactado. Dizia que lá na internet, algumas vezes que ela teve uma sensação de presença do demônio. Até diante de um apelo sensual, que ela clicou lá e de repente não era uma coisa assim tão chamativamente pornográfica, mas na hora que ela clicou, não abriu a página direto, apareceu lá: tem certeza, isso daqui tem coisas inconvenientes. E ela diz, naquele momento, é como se tivesse sentido um cheirinho de enxofre. Senti a presença do demônio, né? Percebi uma palpitação maior, assim, mais acelerada. Que boa sensibilidade é essa, né? Eu tenho certeza que eu não quero, não vou clicar nesse troço, não vou entrar. E quando as coisas vão subindo, né, aquela ira que vai tomando conta, a gente vai dizer, e parece que calma, isso daí não é você, é o demônio que está te induzindo, para com isso, dá um nó no rabo do capeta, percebe essa presença, foge, sai disso. E o quarto, né, o ódio, o ressentimento, essas sementes de inferno no coração também já enraizadas, né? O ódio, o ressentimento, o rancor, as mágoas. Pedir a Nossa Senhora que nos dê essa sensibilidade. Santa Teresa, a outra santa que falava com Jesus, numa dessas revelações que teve, Jesus lhe mostrou o lugar que estava reservado para ela no inferno, se ela não buscasse de fato a santidade. Ela ficou apavorada, não é para menos. Nossa Senhora mostrou o inferno para os 3 videntes lá de Fátima, para a Lúcia, a Jacinta e o Francisco. Não como que vocês vão para esse lugar, já tinha falado que eles iam para o céu, mas mostrou para eles e criou neles tanta sensibilidade que repetiam aquela ejaculatória: ó bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem, né? Então, dedicar a sua vida para também interceder pelos pecadores, que ninguém se perca, que ninguém vai parar nesse lugar. O pensamento do inferno,
e que leva a gente a fazer muita purificação do purgatório e do inferno. Através, sabe do quê? Do apostolado, ou seja, de aproximar as almas de Deus. Olha só esse trechinho de São Tiago, estamos terminando a nossa meditação. Diz assim São Tiago: meu irmão, são os últimos 2 versículos da sua epístola, tem só 5 capítulos, é curtinha. Meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho algum de vós que se afastou para longe da verdade, saiba, aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Ou seja, tudo aquilo que eu faço, né, para que uma pessoa se aproxime de Deus, meus familiares, meus amigos, e não tenho vergonha, eu falo de Deus. E ofereço a que possam assistir um recolhimento, possam falar com o padre, meu amigo, para que se confessem, e os preparo para fazer uma primeira comunhão. Ou seja, eu tiro a pessoa do erro, diz aqui, é que livra a sua alma da morte, né? Seja, e cobre uma multidão dos próprios pecados, se purifica. O apostolado é uma fonte de purificação. Às vezes algumas pessoas que fizeram algum pecado assim desses mais sérios, né, que deixam um remorso muito profundo na consciência, não sei, não vou nem nomear aqui, mas dessas coisas que deixam, né? E falo, padre, o que eu podia fazer para reparar isso? Muitas vezes eu dou esse conselho, certeiro, é São Tiago quem fala, faz apostolado. Lógico, oferece as contrariedades, tudo isso, mas faz apostolado. Se purifique, queira purificar-se. Funcionar com essa possibilidade. Uma vez, Dom Álvaro, o primeiro sucessor de São José Maria Escrivá, ia ser recebido pelo Papa João Paulo II, São João Paulo II, Dom Álvaro é o bem-aventurado Álvaro, e quando ele chegou estava lá Madre Teresa de Calcutá. Todos santos, né? Os 3 santos, os 2 canonizados e um beatificado. Madre Teresa, Santa Maria Teresa, São João Paulo II, o bem-aventurado Álvaro del Portillo. E avisaram o Papa que o Dom Álvaro tinha chegado e falou, entra, pede para ele entrar. E foi uma reuniãozinha lá de 3 santos. E o Papa, ali sempre bem-humorado, mas dando uma cutucada assim na Madre Teresa, uma provocada, falou, Madre, diz uma coisa para nós, por que de mim e do Álvaro todo mundo fala mal e da senhora todo mundo fala bem? E a Maria Teresa demonstrou a sua santidade, seu bom senso, né? Não ficou lá numa espécie de rasgação de seda, deixa disso, né? Nada. Ela falou, por isso mesmo, santidade, eu necessito que os senhores rezem mais por mim. Eu posso me condenar mais rápido. Pedir à Virgem Maria, ela que é refúgio dos pecadores, auxílio dos cristãos, que nos faça ter presente essa realidade do fogo, do purgatório, do fogo do inferno, e nos ajude também a apressar-nos a apagar, a não deixar nada para queimar no purgatório, menos ainda para nos atormentar no inferno. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.